Abram a Bíblia de vocês no livro de Jó. Você vai abrir em Salmos e volta um pouquinho, você vai encontrar Jó. Livro de Jó, um livro que quase você não lê, né? O livro de Jó é um livro que as pessoas quase não leem, conhecem a história, mas não leem. É um livro profundo. Aconselho que você faça um estudo, né, sobre o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 13. O tema da mensagem desta noite é obediência na provação, o segredo da vitória. Todo ser humano passa por lutas, irmãos. Todos nós, nem eu, nem a pastora, estamos livres disso. Mas o grande segredo está no que você vai aprender hoje para você sair da sua luta, passar pela sua aprovação, aprovado. É a obediência. A obediência, inclusive, cadê a mão com as chaves aqui? Perderam, tá guardado, né, irmão? Traz lá depois, botar aqui para eu quero, tá bom? Por quê? As chaves que Deus vai te dar aqui são chaves que vão abrir portas para a tua vida. Só que essa chave que você vai receber no final da série é chave de obediência. É você obedecer a palavra de Deus. Pela manhã, Deus me deu uma revelação de que quando Moisés estava com o povo numa situação difícil, num momento de provação, diante do Mar Vermelho, o Mar dito Vermelho, um problemão na frente deles, e atrás, quem vinha atrás deles? Faraó, para matá-los. Olha que problema, olha que provação. Aí o que Moisés faz? Começa a orar. O povo começou a reclamar, porque na provação tende o ser humano a reclamar. Nós temos essa inclinação, por isso você tem que aprender sobre obediência, para você obedecer a palavra de Deus e sair da provação aprovado. E aí o povo começa a reclamar: Moisés, nos trouxestes aqui para morrer e que o faraó vai nos pegar. E aí Moisés, no momento ali de desespero, como líder, precisava fazer alguma coisa. O que o líder vai? Vai diante de Deus e pede ajuda a Deus. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Olha isso. Olha o que Deus me mostrou. Ao invés de Deus descer logo e ajudar e pisar lá no faraó, não. Olha quando Moisés vai orar por um problema, por uma aprovação. Pega essa chave aqui, que se você entender isso, eu posso ir embora, que você vai sair daqui já abençoado. Quando Moisés ora a Deus pedindo ajuda na hora da aprovação, Deus fala assim: por que clamas a mim? Por que você está orando para mim? Diga ao povo que... Vocês estão entendendo isso? Na hora da aprovação, Moisés foi orar. O que Deus fala? Me obedeça. Está orando por quê? Não é hora de orar, não. É hora de obedecer. Continue andando, vai em direção, pode vir. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que às vezes você está orando, mas não é para orar, é para obedecer. Não é para orar, é para obedecer. Porque você já é cristão, Deus conhece tuas lutas, Deus conhece tuas dores. E a gente fica orando. Tudo bem orar, você pode orar. Mas Deus está ensinando aqui que na hora da aprovação, você tem que agir. E qual é a ação? Obedecer ao que Deus fala. Obedecer às ordens de Deus. E você que é cristão, toda semana espera-se que você esteja na igreja. E toda semana Deus te dá ordens, Deus te dá instruções, Deus te dá orientações. Você vai ouvir um louvor, tem uma palavra. Você vai ouvir uma pregação na internet, tem uma palavra. Você vai ler um devocional, tem uma palavra. Você vai ler a Bíblia, tem chaves poderosas da palavra. Agora você está aprendendo que para sair de provação é obedecer o que Deus está falando repetitivamente para você. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ler o texto aqui de Jó, capítulo 13, apenas o versículo 15. Jó 13, capítulo 13, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Vê se tem outra versão, a versão Almeida. Vamos ver se muda um pouquinho. Olha aqui. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Repete comigo assim: nele esperarei.
Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Bom, a história de Jó, todo mundo conhece. O homem para passar na provação foi Jó. Só que esse trecho aqui, ele tem muito ensinamento para a gente. Porque você vê na fala de Jó, assim como de Abraão, como vimos na semana passada, na sequência da série, essa fala dele aqui tem a ver com obediência. Escuta isso. Ainda que eu vou trazer mais literal para você. Ainda que ele me mate, Deus pode me matar. Ainda assim, continuarei esperando nele. Sabe o que é isso? Obediência. E às vezes, por muito menos, você já chuta o balde, você não quer obedecer. Eu tenho dito aqui, como pastor, eu e a pastora, nós vivemos isso o tempo todo. A ovelha está ali, está indo direitinho, aí a ovelha às vezes está ali e está fazendo uma coisa ali, aí a gente vai e orienta, dá um conselho em amor, com carinho. Não faça isso, não haja assim, vai por aqui, não vá por aqui, faça assim, pare de falar assim, pare de fazer assim, pare de deixar essa pessoa te influenciar lá na sua família assim, olha, cuidado. A pessoa falou isso, olha, tá com má intenção, cuidado, cuidado com essa mulher aqui, cuidado com esse homem aqui. A gente orienta a pessoa em tudo. E por muito menos, a pessoa fica chateada, não aceita, não obedece e vai lá na frente e paga preço. Olha o que Jó declara. Ainda que ele me mate, o pastor está só aconselhando, a pastora está só dando um conselho. Olha a obediência de Jó. Ainda que ele me mate, ele pode me bater, me espancar e me matar, eu vou continuar esperando nele. É obediência. E a gente não, por muito menos, a gente não obedece. Então, a vida cristã, ela não é isenta de lutas e de provações. Essa é a primeira chave que eu e você precisamos entender. Porque eu sei que para o crente é interessante. Lá fora, no mundo que a gente fala, tem uma palavra chamada resiliência. Resiliência. O povo do mundo usa mais essa frase do que o crente. Meus irmãos, eu nunca vi povo para ser tão facilmente abatido como crente. O crente parece que ele não, por ser crente, ele não aceita luta, tribulação, provação. Ele não aceita. Quer ver um crente desanimar, é dar uma luta, uma aprovação para ele. O crente desanima rápido. Então eu quero que você entenda, obedeça a palavra de Deus nessa noite para saber, eu como pastor, eu tenho que saber que vão vir lutas, vão vir retaliações, vão vir tribulações, vão vir provações. Até porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, Ele permite que coisas aconteçam para provar o teu coração, para te amadurecer, para te ensinar. Então a primeira coisa, a vida cristã ela não é isenta de lutas e provações. Muitos diante da dor se rebelam contra Deus, murmuram e abandonam a fé. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando a gente está na luta, a nossa tendência humana é reclamar, murmurar e reclamar. É ficar, poxa, tá vendo? Porque na igreja, mas as coisas não estão mudando. Ai, meu Deus do céu, a coisa está acontecendo. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é de não sei de quê, a culpa é de todo mundo. Mas quando você começar a entender e falar assim, não, a luta ela faz parte da vida, eu tenho que entender que eu passarei por algumas questões, mas eu vou continuar ouvindo a palavra de Deus, eu vou continuar obedecendo a palavra de Deus, mesmo em meio à luta. Hoje você olha para mim, para a pastora, vê a gente aqui, mas você não tem noção que tudo isso que você está vendo aqui é fruto de obediência. E quando eu digo obediência, não é aquela obediência que a gente era perfeito, não. Era que a gente entendeu que para a gente melhorar e sair daquilo, a gente precisava obedecer as instruções de Deus. O que a gente fazia? Ia para a igreja, sentava para ouvir o que Deus tinha para falar. E eu falava para Deus, já ensinei isso a vocês, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, me dá instruções, eu não sei o que fazer. Tem um hino que eu gostava muito aí. Me ensina o que fazer, sinceramente eu não sei. Era meu hino, era minha trilha sonora. Eu falava para Deus, me ensina, Senhor, eu não sei o que fazer. E aí vinham instruções, obedeça. Aí eu já estou apanhando a benção, eu ainda tenho que obedecer o quê? Eu não tenho nem mais nada para desobedecer ou para obedecer. E aí Deus falava, obedeça. Às vezes eu ia para buscar uma bênção, irmão. Deus vinha com uma chamada. É igual Moisés. Senhor, me socorre. Por que está me orando? Porque é bonito cantar no hino, né?
Tem um hino que fala, né? O que clama? Faraó. Hã? Faraó, Deus, quem chegará primeiro? Faraó, lá vem Faraó, Faraó, chegou primeiro, o Senhor é Deus. Ramon, você conhece esse, Ramon? Conhece, vem cá, irmão, vamos cantar. O que vocês acham? Dá uma salva de palmas, você acha que tem que vir aqui? Vamos lá. Sabe por quê, irmão? Quero te ensinar que uma coisa é cantar, outra é entender e viver. Vamos lá, então, vamos lá. Vai à capela, não sabe não? Hã? Bota a letra ali, irmão. Isso, vamos lá. Enquanto ele está vindo, olha aqui. Olha que engraçado. Moisés orando, pedindo ajuda a Deus. Ajuda aí, você está pedindo ajuda a Deus? Ei, por que clamas a mim? Por que oras a mim? Por que vocês estão orando a mim? Obedeçam a minha voz. Querem que Faraó pare de te perseguir? Querem passar pelo Mar Vermelho e viver o milagre a Bíblia diz isso, que eles passaram a pé enxutos. Isso foi um milagre. O milagre não foi só o mar se abrir não, irmão. O milagre foi ficar. Aí olha aqui, pastor, isso é milagre? Porque a Bíblia diz que os carros de Faraó atolaram. Sabe o que significa isso? Enquanto o povo de Israel passava, Deus manteve a areia seca. Quando eles passaram, a areia molhou, eles atolaram na areia. Então é o Deus que ele vai dizer para você, eu não vou fazer por você. É você que vai continuar me buscando. Está orando por quê? Ore, clame, eu já ouvi. Porque se Deus respondeu é porque ele ouviu, amém? Ele ouviu, não estou dizendo que... Pastor, então você está dizendo para ele parar de orar? Não é para parar de orar. É orar e Deus está dizendo, já ouvi, agora é contigo. Agora é com você. Bota o pé na frente que eu vou abrir as portas. Vamos lá. Vamos lá? Isso, vem. Os irmãos aqui. Desafio? Vamos lá? Vamos ver se vocês são bons mesmo. Cantar com arranjo é fácil. Eu quero ver aqui a capela. Vamos ver aqui agora. A pregação aqui, Jean, é interativa, irmão. É assim, ao vivo. Vamos lá. Quem é? Bateria, meu coração. Vamos lá. A tua raiz assembleiana. Vamos lá. Vai, ele vai te ajudar também. Vai, vamos lá. Segura, vamos lá. Vou botar eles na prova mesmo, irmão, para ver se eles são músicos. Vamos lá? 3, 4. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou e Deus lhe falou. Escute. Porque clamaste a mim. Vai da tua parte, Moisés. Tocar nessas águas. Eita! O mar se abriu. Olha quem passa. Israel passou. Segundo o milagre, Deus vai fazer milagre na tua vida. Porque clamaste a mim. A pergunta de Deus para você é essa. Toca nessas águas. Creia. O mar se abriu. Se prepara. Israel passou. Eita. Lá vem Faraó. Faraó morreu. Quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Lá vem Faraó. Na frente Israel. Quem chegará primeiro? O Senhor é Deus. Vai. Uma coluna de fogo durante a noite guia a proteção Israel, de Deus. E os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia. Você vai prevalecer. Na frente vai seguia. Continuar seguindo.
É a noite pra A ele. coluna de fogo. Tornou-se em dia. Ei. E Israel prevalecia. Olha ele Na frente seguia. Continue. E a noite pra ele tornou-se em dia. Lá vem Faraó. Faraó morreu. Faraó vai morrer na tua Israel vida. chegou primeiro. Você vai chegar em O primeiro. Senhor é Porque Deus. o Senhor é Deus. Lá vem Faraó. Faraó morreu. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Viva Pentecostal! Eita glória! Aqui não tem negócio de Viva Church, não. Aqui é Viva Pentecostal. A galera da velha guarda ficou doida. Eu senti um cheiro de naftalina. O Denis, irmão Denis, que é crente há mais de 100 anos, irmão, ficou doido. Ressuscita. Tá igual quando canta Ressuscita São Gonçalo. Aí vocês ficam tudo. Ressuscitamos, quase ressuscitamos o Faraó aqui. Eita glória! Quem está entendendo o mistério, diga amém. Então, em nome de Jesus, irmão, está vindo prova, tribulação, saiba que tem hora que não é para orar. Toca na água, continue. Marche, continue andando, continue vindo ao culto, continue contribuindo, continue pedindo a oração, continue fazendo, e Deus ele vai ver a tua atitude. Nosso Deus é um Deus de atitude. Então eu quero liberar a primeira chave de obediência para a tua vida. Vamos seguir o exemplo de Jó. Olha o que diz aqui. Jó perdeu bens, filhos, saúde, mas permaneceu fiel e obediente. Eita! Lembra de Abraão, que eu falei na semana passada? Irmã Mari, irmão Ramon. A Johanna tá aí? Ah, que bom, né? Se ela tivesse lá em cima, ficou lá, né? Pra gente ter a nossa reunião. Mas se a Johanna tivesse lá em cima, e a gente chamasse, pedisse ao casal para buscar a Johanna lá, filha do casal, que a gente ia sacrificar a Johanna aqui para o Senhor. Ah lá, o irmão Ramon já fica até nervoso. Meu Deus do céu, o pastor cantou um hino de 1910, agora está querendo... Irmão Josias, traga o cutelo. Ei, quem que é mãe e pai aqui que obedeceria essa ordem para vir sacrificar o próprio filho aqui? Abraão chegou a levantar a mão. Por que Abraão não amava o filho? É porque a obediência daquele tempo era um nível absurdo. Vocês estão entendendo? Então Deus ele quer te ensinar a obediência, irmão. E Jó, ele perdeu bens, perdeu filhos, mas permaneceu fiel. A esposa dele, com toda razão, dentro ali do que ela estava vivendo, e vendo aquele homem bom sofrendo, ela falou: amaldiçoa esse teu Deus, assim, excomunga esse Deus aí que está vendo você passar por isso e não está fazendo nada. Mal sabia ela, coitada, que aquilo ali era Deus permitindo uma aprovação para algo muito maior lá na frente. Mas ele perdeu bens, perdeu filhos, entes queridos e tudo mais, e de repente, uma mulher, a esposa dele, que tem influência sobre ele, vai lá e fala: amaldiçoa esse teu Deus e pede a morte. E ele vai lá e responde, no meio do caco da cinza, se coçando com um caco de telha, ele fala: como falas uma louca, mulher, falas tu. Ele ainda tem, meu irmão, se sou eu falo assim, tem razão, eu vou largar esse Deus, não quero mais esse Deus comigo não. Não, olha a atitude dele, uma atitude de obediência até o limite da honra. Será que eu e você temos esse, não precisa ter esse nível de obediência, porque nós estamos falando de um tempo em que, convenhamos, não tinha as distrações que tem hoje, não tinha as coisas que existem hoje, mas a questão toda que Deus quer nos ensinar nessa primeira série é: como é que está o teu nível de obediência? Ei, Deus hoje, nunca mais eu vi Deus pedir filho de ninguém. Ele só quer uma obediência tão leve hoje. Obediência a Ele, ao Filho, ao Espírito Santo e à palavra dEle. Ele não quer mais sangue. Ele deu o Filho dEle no lugar dos nossos filhos, da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Ele só quer que você e eu tenhamos essa preocupação em agradá-lo como pai. Essa preocupação em estar na casa dele, não abandonar a casa dele.
não deixar de obedecer, de ouvir sobre obediência, aprender sobre obediência. Então, ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 11. Perdão, versículo 21. O que acontece aqui? É outra frase de obediência. O Senhor, ele reconhece, foi Deus que me deu tudo que eu tenho. Ele era rico. Deus que me deu o que eu tenho. Olha que frase, olha que expressão. E às vezes, por pouca coisa, a gente desobedece. Às vezes, por pouca coisa, a gente... o pastor está falando aí, mas eu não concordo. O pastor falou isso aqui, mas eu tenho que estar na igreja todo domingo. Misericórdia, não preciso não. Que isso aí é fanatismo. Ei, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmista, Davi, era um homem pecador. Sabe por que eu acho que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Isso aqui é um entendimento meu como professor de teologia, então não está registrado aqui. É uma iluminação minha que eu entendo sobre por que Deus chamava Davi de um homem segundo o coração de Deus. É porque era mesmo... Mas como homem segundo o coração de Deus, todo mundo já fez essa pergunta. Se ele era um homem pecador, ele pecou, ele fez coisas horríveis. Só que se você vê em toda a Bíblia, na mesma proporção que ele cometia erros, ele amava o Senhor. Ele falava: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, coloque em mim um espírito inabalável. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando falaram: vamos construir um templo, ele falou: eu vou construir, eu quero. Aí Deus falou assim: você não. Deus barrou ele. Não. Imagine, você fala assim: pastor, eu estou aqui com R$1 milhão e eu quero construir uma igreja aqui, um novo templo. Eu falo: você não vai construir, não. Não. Você não vai construir porque você está com a mão suja de sangue. O que você ia fazer? Não, fala a verdade. Feio, bobo feio. E ir embora, bater no bico. Nunca mais tem olhar na minha cara. Deus falou isso para Davi. Davi, você não vai construir porque suas mãos estão sujas de sangue. E Davi falou, ele continua. Ele fala assim: tá bom, mas eu não vou construir não. Mas deixa eu ajudar só aqui de longe. Aí o que ele faz? Ele orienta o filho. Ele motiva o filho. Ele conclama o povo. E a Bíblia diz que das riquezas dele, ele vai lá e faz a primeira doação e a maior doação de todas. Eu não vou construir, eu não vou meter a mão, mas deixa eu fazer alguma coisa. Deixa, porque o meu prazer é construir um templo glorioso, suntuoso para o Senhor. Vocês estão entendendo aí? Salomão vai lá e constrói o templo. É sobre isso, é sobre você receber o não de Deus e você continuar obediente. É você estar na aprovação e você continuar obediente. É você estar na parte financeira não muito boa e você continuar obediente. Porque são essas atitudes que Deus observa. Porque quando está tudo bem, irmão, é fácil ser obediente. Está tudo bem entre a gente, é fácil você ouvir um conselho meu, irmão Mário. Eu quero ver o dia que você trouxer uma questão e eu falar assim: não vá por esse caminho. Não faça isso aí não é caminho bom. E ele sai batendo, não é o caso, que o irmão tem maturidade para isso, já provou isso. Mas vamos supor que ele vai lá e sai batendo o pé com raiva de mim. E isso acontece aos montes. Então, quando eu olho para essa história, eu aprendo que a obediência vai atrair bênção. Por quê? Moisés obedeceu, o povo foi abençoado, terra prometida para a nova geração de Israel. Todas as pessoas que obedeceram foram abençoadas por Deus. Ei, quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado, diga amém. Obedeça. Essa é a chave. Não adianta eu falar assim: seja abençoado. Aí você: eita, peguei, glória a Deus, recebi. É a obediência. Segundo Jesus no Getsemane, na maior angústia da sua vida, olha a oração de Jesus: Pai. Ei, vamos lá. Você já conhece essa oração? Eu vou ler. Estamos falando de Jesus, Filho de Deus, também Deus, que habitou entre nós, poderoso, autoridade. Não estamos falando de qualquer um, não é nenhum profeta, nenhum discípulo, é o próprio, nosso mestre. Irmão, se eu sou Jesus, e Deus fala: ó, meu filho, está lá aquele povo lá, você tem que ir lá para morrer por eles, e tem lá. Aí, Jesus na terra.
milagres, maravilhas, prodígios, também sendo Deus, curando, lendo o pensamento das pessoas. As pessoas pensavam e falavam assim, ó, vocês estão pensando isso, isso e isso. Imagine, poderoso. Aí, não, tô bem tirando onda lá, multidões me seguindo no Instagram do deserto, deserto.com, e eu lá, ó, na fita lá, fazendo tal. A mulher do fluxo de sangue tirou uma selfie aqui, ó, sendo curada, irmão. Os 10 leprosos assim, ó, 10 não, só um, porque o resto não agradeceu, né? Um só falou assim, ó, curado, hashtag curado agora. Já pensou? Quem foi? Ó, Ney Jesus. Beleza. Tô bem lá, tá, tirando onda, todo mundo, aí o morto ressuscitando. Pensa bem, tipo assim, 5 milhões de seguidores no Instagram. Aí meu pai fala, agora tá na hora de morrer. Irmão, se é você, irmão, eu falaria, vou fazer igual aquele Henri Cristo. O Pai inefável. Pai, olha só, peraí, parou, dá uma pausa aqui nas redes sociais do Instagram, para tudo, que ele tinha esse poder, né? Então ele mandava parar tudo. Parou, aí todo mundo congelava. Peraí. Pai, só um minutinho. Para o alto e avante, para o céu. Pô, sentava do lado do trono, que era filho, né? Ele tá à direita do pai, sim ou não? E começava, pai, olha só, pai, até aqui tava tirando uma onda lá embaixo. Aí o senhor me manda lá, para agora eu morrer na pior morte que tem, e eu senti dor, porque eu também fui carne, verbo, você fez? Carne. Ei, vamos conversar. Foi isso que Jesus fez? Vamos ver o que ele falou? Getsemane era o local onde ele já estava sendo preparado. Ele começou a sentir, pressentir. Quem está vindo quarta-feira no culto de estudo está aprendendo sobre pressentimento, sobre intuição, sobre premonição, as coisas que a gente sente. Jesus, como era Deus, ele sentiu o peso da morte sobre ele. Não vou perguntar para não te trazer mais recordações, mas muitos aqui já tiveram maus pressentimentos e aquilo aconteceu. Jesus era Deus, então ele pressentiu todo o mal que vinha sobre ele, ao ponto dele ficar tão angustiado, o corpo dele sofreu uma carga tão grande, que o que aconteceu? Ele suou sangue. Aí, olha o que ele fala. Falamos de Jó, agora olha Jesus. Pai, ele era Deus também, ele como Deus. Olha como é que ele começa, olha a humildade, olha a obediência. Se sou eu, falo assim, ô, papaizinho, vou aí conversar. Olha aqui. Pai, se possível, passa de mim este cálice de sangue. Olha a obediência, olha que coisa bonitinha, gente. Olha aqui. Mas todavia, seja não como eu quero, mas como tu queres. Ei, tu é discípulo de Jesus mesmo? Se apertar um pouquinho, você obedece? Quer ter vida transformada? Obedeça. Vamos para o terceiro, indo para o fim. Paulo e o espinho na carne. Ei, Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Aí a resposta de Deus foi: tá bom, filhinho, você já tomou chicotada, já foi apedrejado, já sofreu naufrágio, já foi ameaçado com espada, já tentaram te matar tantas vezes. Filhinho, deita aqui no meu colinho, vem, coração de papai. E olha que o apóstolo Paulo era um homem que fazia algo assim extraordinário, sim ou não? Olha a resposta. Parece meio estranho, né? A minha graça te basta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, 9. A minha graça te basta. Por quê? Aí aqui vem o segredo. Deus não desprezou, não. Ele deu a chave. Olha aqui, ó. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Aonde? Sabe essa fase quando a gente passa brava?
É ali que o poder de Deus se manifesta. É ali que você vê a força que você tem e é a oportunidade que Ele te dá de provar a força que Ele tem. Quem está entendendo, diga amém. Então obedeça o que Deus está te falando. É nessa fase de luta que o Senhor vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. É na enfermidade que Ele acabou de operar a cura numa irmã aqui da igreja. A irmã ia ter que passar por uma cirurgia daquelas terríveis que tem que ficar com o negócio aqui fora, ó, aquela bolsa aqui fora. O quadro estava muito, muito negativo. A igreja se levanta em oração aqui. Nós clamamos a Deus aqui, no culto de quarta-feira. Fizemos um clamor, não só por ela, mas por outras pessoas que estavam enfermas. E o quadro mudou, ela não precisará fazer mais cirurgia, já vai para o quarto. Assim, o quadro mudou da água para o vinho. Amém? Então é sobre isso, é sobre você saber que aí foi o que eu falei para ela. Eu falei, irmã, é uma luta, é uma provação, é uma tribulação, sim, mas também é mais um testemunho para a irmã, porque a irmã já está já bem carimbada, já passou por tanta coisa, irmão. Tanta coisa, é só mais um testemunho. E para as pessoas verem que Deus também é contigo. Porque apóstolo Paulo era top e passou por tribulação. Jesus era top e passou por tribulação. Tu não quer passar não, irmão? Quarto e penúltimo ponto para a gente ir para o fim. O perigo da desobediência na provação. Aqui mora um perigo. Falamos sobre obedecer para passar pela prova. O povo de Israel murmurou no deserto e perdeu a entrada da terra prometida. Você sabe, né? Que quem entrou na terra prometida não foi aquele povo que saiu. Foi a geração deles que nasceu no deserto. Uma nova mentalidade. Porque se você continuar com a mentalidade do passado, dando volta, desobediente, Deus fazendo milagres, Deus te abençoando, Deus te honrando, e você não honrando a Deus, não obedecendo a Deus, você vai morrer no deserto. Então a desobediência traz morte, traz maldição, não traz vitória. Olha que incrível. O povo de Israel que foi liberto lá, com ouro na mão, deu ouro para eles, eles morreram no deserto. Só entrou na terra prometida a nova geração que nasceu deles. Porque não tinha mentalidade lá do deserto do Egito. Você está entendendo? Ei, seus pais, eles foram de uma geração de escravidão espiritual, escravidão por falta de conhecimento, ignorância. Você e eu somos a nova geração. Você tem um conhecimento na palma da sua mão. Você tem a oportunidade, como eu falei de manhã, meus pais andavam com os 5 filhos da estrada, eu estou falando do local, para você identificar a distância da estrada do Campinho, um pouco depois do Luso, ali, onde tem uma escola, a Universidade da Criança, que era os Ébios, ali assim, tem uns conjuntinhos de casas ali, bem simplesinhas ali naquele canto, agora talvez não mais, mas na minha época era bem simplesinha, nós moramos numa vilazinha ali, nós íamos dali, da estrada do Campinho ali, até a primeira igreja batista de Campo Grande, no centro de Campo Grande, ali na rua Ferreira Borges, número 54, na beira da linha do trem. Imagine com 5 crianças, no sol, na chuva, andando por aí para a igreja. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. E às vezes você, que é a nova geração, tem um carro, tem uma moto, tem um Uber, tem um ônibus aí, eu tenho dinheiro para pagar. Por que tinha ônibus? Tinha, mas a gente não tinha dinheiro. A gente passava embaixo do viaduto, quando era culto da noite, no maior deserto, cheio de mendigos lá embaixo. Meu pai e minha mãe, e a gente, Deus guardava, a gente foi, nunca aconteceu nada, graças a Deus. E às vezes a pessoa pode vir para a igreja, não vou porque eu estou com isso, estou com aquilo, não vou porque não está ventando. Então, em nome de Jesus, obedeça. Venha para a casa de Deus. E aí, qual é o perigo? Desobediência em tempos de crise afasta a bênção e atrasa o propósito de Deus. O povo de Israel era para ter só 30 dias andando no deserto. 30, 40 dias. Eles ficaram 40 anos. Sabe o que Deus está falando para você? Se você insistir em desobedecer, você vai ficar mais alguns anos passando pelas mesmas coisas. Por que Deus cortou na minha vida, na minha família, aquele ciclo todo de dificuldade que meus pais viveram? Não é porque eu sou pastor, não, porque antes de eu ser pastor, eu já tinha cortado esse ciclo na nossa vida há muitos anos. Foi por causa da obediência. E quando eu conheci a pastora, eu ensinei ela a obedecer. Quando nós começamos a namorar, cheguei eu lá, todo bonitão, musculoso. Meu irmão, eu pesava 100 gramas, irmão. É misericórdia. Mas eu cheguei lá, todo posudo, começamos a namorar, e um belo dia, todo mundo lá
as primas, os amigos, vamos pra praia. Vamos embora pra praia, aquela garotada, vamos pra praia. O pai dela chegou, né? Pra tirar uma onda, desse tamanho assim, um homem. Desse tamanhozinho. Ela gostava de tirar uma onda né? Quem mandava era a mulher, mas ele gostava de achar que ele mandava. Tô brincando. Gente boníssima. Que Deus o tenha. Aí, ele foi e falou, a Paulinha não vai não. Quando ele falou, a Paulinha não vai não, todo mundo ia, irmão. Pensa aquela galera, e aquela galera do mulão, que é na parte de trás do ônibus, com rádio. Era só mais um cisma que a estrela não brilha. É desse nível que era a galera. Deu para entender? Barra de Guaratiba. Passar Orucum Bronze, nesse nível aí. Aí, você está vendo ali agora, ali, mas já passou muito cenoura e bronze. E Coca-Cola para dar Coca-Cola. Aí, o pai dela se levanta e diz, a Paulinha não vai não. Aí essa aqui já começou logo a armar para chorar. Aí correu para a mãe. A mãe, vocês sabem como é que mãe age, não é? É outra comunicação. O pai falou não. E ela falou, ela vai sim. Aí a Paula falou, eu vou sim. Aí ele disfarçou que quem mandava era a mãe. E ó, sumiu o seu Raimundo, sumiu. Aí ela, vamos embora. Eu falei, nós não vamos. Seu pai disse não, é não. Nós não vamos. Quando eu cheguei lá, ela e os irmãos menores olhavam para o pai e falavam, o pai falou assim, ô Wagner, faz isso, isso e isso. Aí ele, vai você. Eu olhei para aquilo e falei, isso. Chamei, você não, senhor. Aqui agora todo mundo aqui vai chamar de senhor. Eu, mesmo sendo jovem, eu tinha tido uma outra criação, uma cultura. Eles eram bênção lá, mas tinha essa cultura de não, está entendendo? E ali, isso não era não. A irmã era boazinha, só cartomarra nesse dia. Ah, sim, a pastora está se defendendo ali. Isso, calma. Ela está dizendo que o pai não gostava que chamasse de senhor. É mesmo, porque depois eu tive que conversar com ele, porque eu queria que ele entendesse que ele precisava ser honrado. E ele, na hora, aceitou, né? Que o irmãozinho gostava de ser honrado, né? Não dava o respeito, mas queria ser respeitado. Aí eu ensinei ele a respeitar. Você está entendendo? E a obediência, sabe o que gerou lá? Uma mudança na família. Hoje, os irmãos dela são bênção, honram a mãe, honraram o pai, por causa da obediência. E em toda a família mais abençoada é a família deles. Por causa da obediência. E aí eu quero fechar para te abençoar. Pastor, como é que eu posso aplicar isso na minha vida para eu sair daqui tendo essa chave de obediência para abrir portas e trazer a vitória para a minha vida? Diante das lutas, sempre que você estiver numa luta, aprenda isso. Pergunte assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Não reclama da luta, não. Sabe por quê? Ei, escuta isso. Problema de relacionamento conjugal, sentimental, interpessoal, de amizade, qualquer tipo de problema na empresa, no trabalho, na escola, na faculdade, pode ter certeza. Escute isso. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Você deu mole em alguma coisa, você abriu guarda, ainda que você não tenha culpa do que aconteceu, mas você deu concessão, abriu guarda, você deu mole em alguma área, mesmo não intencionalmente, e o Senhor está permitindo que você passe por esse evento para você aprender a não fazer mais isso e nem dar mais mole nessa área aqui. Mantenha sua postura, haja como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, haja com sabedoria, não abra sua guarda, não bota gente dentro da tua casa que você não deve estar confiando. Você tem que tomar alguns cuidados. Se você não tomar, o que vai acontecer? Vai apanhar. Aí, quando você apanha, você, Deus, por que eu estou passando por isso? Não, Senhor, me dá sabedoria, me ensina. Eu quero te obedecer. Submeta-se à dor em oração a Deus. Está passando por uma dor, uma situação? Coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu estou te buscando. Me ensina o que eu faço agora. Me ensina o que eu tenho que fazer agora nessa dor. E por fim, creia que toda aprovação tem um propósito. Pergunta assim, pastor, qual é o propósito da pregação? Qual é o propósito
da provação. Amadurecer sua fé, moldar o seu caráter e gerar um testemunho em você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quem foi abençoado, diga amém. Então eu quero te fazer um pedido agora. Hoje, entregue suas lutas ao Senhor. Está passando por uma beleza? Fala, Senhor, me ensina aí o que o Senhor está querendo me ensinar. Não vou reclamar, não vou murmurar, não. E aí você vai declarar comigo assim para a gente fechar. Diga comigo assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.